Olá, sejam bem-vindos a mais uma de nossas conversas. Conversas que têm como objetivo ajudar a melhorar a sua relação com o seu filho e ajudá-lo também a torná-lo mais preparado para os desafios que ele vai encontrar ao longo da vida. Meu nome é Neto, sou educador, pai de 2 filhos, do Joaquim e da Malu, biólogo e com mais de 20 anos de experiência em educação infantil. Ou seja, tenho ótimas histórias para contar para vocês. E a nossa conversa de hoje é: por que o seu emprego é tão importante para o seu filho? Dentro do meu trabalho com a educação infantil, ao longo de todos esses anos, eu acabo trabalhando em diversos setores diferentes. Eu converso com muita frequência com pais de alunos, converso também com as professoras e com os outros profissionais que trabalham na escola, mas o que eu gosto mesmo, o que me dá muito prazer e satisfação é o trabalho com as crianças, é poder conversar com elas, é poder dar aula para elas. E dentro desse trabalho da educação infantil que eu desenvolvo com as crianças, o meu projeto favorito, o meu xodozinho, que a gente ainda vai falar um pouco melhor sobre ele, são as aulas de volta ao mundo. Nessas aulas, que eu trabalho toda semana, toda aula eu escolho um país ou um lugar do mundo como referência para usar como ponto de partida para a gente falar sobre os mais diferentes aspectos daquele lugar. Então a gente fala tanto do ponto de vista cultural, que as pessoas gostam de ouvir, que elas gostam de comer, como elas se vestem e se comportam. Falo também sobre os animais e as plantas da região, além das principais características daquele lugar. Numa das nossas últimas aulas de Volta ao Mundo, nós conversamos sobre a Índia. A Índia é um país maravilhoso, com milhares de anos de história. As questões naturais da Índia também são muito interessantes. As crianças ficaram fascinadas com os elefantes que eles têm na Índia, com bichos de estimação. Vários deles queriam ter um elefante e levar para casa. E um dos temas que eu conversei com eles na nossa aula sobre a Índia foi o sistema de castas e como funciona esse sistema naquele país. Eu expliquei de uma forma muito simplificada de que as crianças na Índia, elas não podem escolher o que elas vão ser quando forem adultas, qual vai ser a profissão delas, que elas precisam seguir a mesma profissão da família, dos pais, dos avós e dos bisavós. Enquanto a gente falava sobre o assunto, eu perguntei para as crianças qual era a profissão dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, e se eles gostariam de ter a mesma profissão dos pais. O que me surpreendeu é que muitas crianças, talvez a maioria das crianças, não sabia qual era a profissão do pai ou a profissão da mãe. Muitos deles falavam: "Ah, o meu pai trabalha no computador em casa de pijama", e nada além disso. Esse feedback que eu tive dos alunos sobre a profissão dos pais dentro ali da aula de Volta ao Mundo me chamou a atenção e também me inspirou a propor essa conversa com vocês, da importância do emprego e da profissão do pai e da mãe para os filhos de vocês. Claro que o dinheiro e a remuneração que a gente obtém a partir desse nosso trabalho é importante, tanto para a nossa família, para os nossos filhos, mas não é esse aspecto que eu quero abordar aqui. A importância do trabalho de vocês para os seus filhos vai muito além dessa remuneração. Dessa forma, eu quero propor uma reflexão sobre o assunto e mostrar para vocês como é importante que os filhos de vocês conheçam o pai e a mãe profissionais. O sistema de castas é, para muita gente, um dos principais responsáveis pela pobreza de grande parte da população na Índia. Isso acontece porque esse sistema impede a mobilidade social. Ou seja, se uma criança nasce dentro de uma família pobre, onde os pais têm ocupações mal remuneradas, essa criança não pode almejar novas ocupações ou novos empregos. Sorte nossa e de nossos filhos que o Brasil não funciona dessa maneira. Mesmo com todas as desigualdades sociais, uma criança aqui no Brasil pode ser o que ela quiser. E esse é também um dos grandes objetivos da educação infantil e da primeira infância. Durante esse período, mais do que em qualquer outro, as crianças precisam conhecer lugares novos,
conhecer coisas novas e conhecer ocupações que elas possam ter no futuro. E dessa forma, a chance dessas crianças fazerem melhores escolhas, escolhas mais seguras e que a tornem mais felizes no futuro aumenta muito. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum a gente encontrar famílias onde os filhos têm a mesma profissão dos pais. E por que isso acontece? Quando os nossos filhos são pequenos, o pai e a mãe são os primeiros e grandes heróis de suas vidas. Eles nos observam, nos admiram, nos imitam, nos usam como principal modelo de comportamento. E é muito comum eles quererem ser iguais a nós quando se tornarem adultos. Eu encaro, inclusive, como um grande elogio da criança quando ela quer ter a mesma profissão do pai ou da mãe. Com o passar do tempo e conhecendo coisas novas, eles acabam adquirindo novos interesses. Agora eu não quero mais ser médico como a minha mãe, eu quero ser astronauta, ou eu quero ser jogador de futebol ou bombeiro. Isso é super natural. Mas com o passar do tempo, isso acaba ficando um pouco de lado e a profissão dos pais acaba voltando a ser uma das favoritas das crianças. Claro que a gente tem que ter um cuidado e uma sensibilidade grande para não impor nenhuma situação de uma forma exagerada ou dar alguma responsabilidade para a criança de uma forma muito precoce, do tipo, essa loja era do seu avô, agora é minha e vai ser sua. Mas, ao mesmo tempo, uma criança que optar por seguir a profissão do pai ou da mãe, no futuro vai encontrar uma facilidade muito maior em conhecer os pontos positivos e negativos dessa profissão, além de ter um conhecimento muito mais profundo sobre ela, por, de alguma forma, já participar de conversas sobre o assunto desde pequeno. E como apresentar a sua profissão para o seu filho. Algumas profissões são mais simples. No meu caso, foi tudo muito fácil, tudo muito simples. Afinal de contas, eu trabalho numa escola de crianças pequenas que meu filho também estudou. Hoje, ele está numa escola de ensino fundamental, mas de tempos em tempos ele vem aqui me fazer uma visita, relembrar aqui do ambiente da escola e até conhecer algum material ou alguma atividade que eu tenha trazido para os meus alunos de hoje em dia. Mas e você, que é advogado ou contador, como é que você vai apresentar essa profissão para o filho de vocês? Usando novamente as aulas de Volta ao Mundo como referência, nessas atividades eu nunca uso materiais feitos para criança. Eu sempre pego materiais como livros, objetos, instrumentos musicais de adultos, apresento para as crianças e traduzo para uma linguagem que eles entendam. Por exemplo, se você é advogado, você não vai usar uma linguagem jurídica para explicar para o seu filho sobre a sua profissão. Mas você pode contar para ele que você é um especialista em regras. As mesmas regras que ele encontra na sala de aula dele existem em todos os outros lugares. E você ajuda a interpretar essas regras e dizer se aquela pessoa está fazendo algo certo ou errado. Já se você é um analista financeiro, você não vai dizer para o seu filho o programa que você usa ou que você faz balanços todo mês. Ele vai imaginar que são balanços de parque. Mas você pode dizer que você é, dentro de um grupo enorme de pessoas que trabalham juntas, um especialista em números. E você pega todos os números daquela sua empresa, organiza e faz as contas para que todos saibam exatamente se estão fazendo as coisas do jeito certo ou errado. Fica muito mais bonito, mas principalmente compreensível para uma criança pequena. Mas mesmo assim eu não sei explicar o que eu faço para o meu filho. Quer uma ajuda? Me manda uma mensagem com a sua profissão e eu te ajudo a traduzi-la para o seu filho. Que tal? Explicar a sua profissão para o seu filho é bem importante. A relação de vocês evolui, aumenta a compreensão dele sobre a família e sobre o mundo e quem sabe ele já tem ideias de o que ele pode se tornar no futuro. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.